Antes de começar o vídeo, peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, pois isso me ajuda demais. E não custa absolutamente nada pra você, né? Ah, só mais uma coisa. E se aparecer o botão de hypar aí pra vocês, dá essa hypada aí, ajuda demais também. Está preparado? A insanidade vai começar. Todos ficaram completamente sem palavras ao descobrir o verdadeiro poder de Moruei. A senadora praticamente foi ao delírio. Afinal, Moruei ainda era incrivelmente jovem e já havia alcançado o nível Sol Nascente. Algo que, segundo ela, era simplesmente extraordinário. Com aquele seu sorriso provocador de sempre, ela se virou para o senador e disparou. Não importa se Lucien está em sua melhor forma ou não, isso não muda o resultado da batalha. Ela então afirmou com absoluta convicção que Moruei seria vencedor. O senador tentou manter a calma e respondeu que ainda era cedo demais para tirar qualquer conclusão. Lucien ainda não havia perdido, mas desta vez, nem mesmo ele parecia acreditar totalmente nas suas palavras. A senadora apenas sorriu e respondeu friamente. Então vamos esperar para ver. Irritado com aquele olhar arrogante da mulher, o senador só podia torcer para que Lucien se levantasse o quanto antes. A cena então retorna para Moruei. Sentindo aquela força monstruosa percorrendo todo o seu corpo, ele soltou um rugido de pura empolgação. No mesmo instante, fragmentos de gelo explodiram em todas as direções, congelando tudo por onde passava. E aquilo era apenas o começo. O frio continuou se espalhando sem parar, até mesmo alcançando o próprio espaço ao redor da arena. Ao mesmo tempo, o corpo de Moruei começou a sofrer uma transformação. Suas roupas mudaram completamente, assumindo uma aparência muito mais imponente. Uma magnífica coroa de gelo surgiu sobre sua cabeça, fazendo parecer um verdadeiro rei vindo diretamente de um reino congelado. Passo após passo, ele caminhou lentamente em direção a Lucien. Então, olhou para ele e disse calmamente: "Desculpe pela demora." A temperatura disparou de forma assustadora. Toda a arena tremia sob aquele frio absoluto. Nas arquibancadas, os espectadores esfregavam os braços e batiam os pés contra o chão, numa tentativa desesperada de se aquecer. Alguém comentou que, depois de sentir aquela aura, os rumores que Moruei havia congelado um planeta inteiro já não pareciam nenhum exagero. Agora, estando a poucos metros de Lucien, Moruei resolveu mostrar o que, para ele, era respeito. Para honrar a linhagem mortal de seu adversário, ele declarou que encerraria aquela luta utilizando o golpe mais poderoso que possuía. Então ordenou: "Ajoelhe-se diante de mim." Respirando profundamente, Moruei fechou os punhos. De repente, todo o gelo existente na atmosfera começou a girar violentamente. O céu parecia estar sendo engolido por uma gigantesca tempestade congelante. Toda aquela energia foi comprimida em um único suco. Enquanto isso, o céu permanecia completamente imóvel. Até que ele abriu lentamente os olhos. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. Em pensamentos murmurou: "Não posso mais deixá-la preocupada. Afinal, ela está esperando um filho meu. E isso não faz bem para o nosso bebê." Mas Moruei já havia partido para o ataque. Seu soco carregava um poder nunca visto antes. Rasgou o espaço e avançou diretamente contra Lucien. Toda a plateia entrou em choque. Muitos ali acreditavam que aquele era o golpe final. Um dos espectadores afirmou que aquele ataque havia alcançado o pico do 12º nível. Era um poder completamente diferente de tudo o que havia sido mostrado até aquele momento. E vendo o estado em que Lucien se encontrava, todos concluíam que aquilo seria apenas um massacre unilateral. A senadora levantou-se da cadeira completamente eufórica. Enquanto isso, Yuma começou a entrar em desespero. O senador correu imediatamente até a diretora da federação, implorando para que ela enviasse reforços. Sua voz estava tomada pelo pânico. "Lucien, não pode se machucar!" Do outro lado, toda a família acompanhava a cena completamente desesperada. O pai abraçou a mãe com força, enquanto ela cobria a boca, tentando impedir um grito desesperado. Fubuki e Hinata cerravam os punhos com tanta força que nem perceberam. No fim, a irmãzinha não conseguia mais conter as lágrimas. Chorando sem controle, ela gritou pelo nome do irmão mais velho. A mãe finalmente desabou, caindo em lágrimas. Enquanto isso, o pai repetia inúmeras vezes: "Nosso filho vai ficar bem. Nosso filho vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. Não se preocupe." Fubuki, apesar de parecer mais calma por fora, tremia de preocupação. Ela acariciou delicadamente a própria barriga e fez uma oração silenciosa. Tudo o que desejava era que nada acontecesse ao homem que amava. Dentro da arena, ninguém conseguia enxergar absolutamente nada. A névoa congelante ainda cobria completamente o campo de batalha. O narrador olhava fixamente para o telão, incapaz de descobrir quem havia vencido. Uma voz baixa perguntou: "Será que acabou?" Nas arquibancadas, um espectador respondeu com confiança: "Não há mais nada para ver." O resultado é óbvio. Mesmo que Lucien esteja vivo, ele deve estar gravemente ferido. Acabou para ele. Logo, várias pessoas começaram a concordar. Pouco depois, a multidão passou a pressionar o narrador para anunciar oficialmente o vencedor. Mas ele hesitou. A verdade era que nem ele fazia ideia do que havia acontecido. Foi então que uma luz extremamente intensa surgiu atrás dele. Uma onda de calor atravessou toda a arena. Ao se virar, ele enxergou duas silhuetas surgindo lentamente entre a fumaça. Quando a poeira finalmente baixou, toda a arena ficou em absoluto silêncio. Lucien estava de pé, e mais impressionante ainda, ele havia parado o soco mais poderoso de Moruei
usando apenas uma das mãos, sem demonstrar qualquer esforço, sem sequer se mover. Os olhos de Morue brilharam de empolgação. Ele começou a rir como um verdadeiro lunático. Finalmente! Então esse é o verdadeiro poder da linhagem mortal. Lucian apenas sorriu. Então, respondeu com tranquilidade. Desculpe, eu acabei me distraindo. Estava feliz demais. Ao ver aquela cena, o coração do senador quase saiu pela boca. Ele jamais imaginou que Lucian conseguiria bloquear um ataque daquele nível. Até mesmo a senadora ficou séria pela primeira vez. Talvez aquele fosse realmente o verdadeiro poder da linhagem mortal. No palco, os dois voltaram a trocar golpes. A colisão fazia ondas de choque atravessar toda a arena. Morue sorria cada vez mais. Era exatamente esse tipo de batalha que eu procurava. Então ele revelou que jamais imaginaria que teria a oportunidade de manchar as próprias mãos com o sangue de um imortal. Para ele, aquilo era um presente inesperado. Lucian apenas sorriu ao ouvir aquelas palavras. Logo em seguida, abriu um sorriso cheio de deboche. Em sua mente pensou: esse sujeito está confiante demais. No instante seguinte, ele desapareceu, aparecendo diante de Morue. Então, ele lançou um soco devastador enquanto declarava: está na hora de colocar um fim na era do gelo. Na palma de sua mão surgiu um pequeno corvo dourado, mas em questão de segundos, a criatura cresceu dezenas de vezes. Sua aura explodiu violentamente. Cada segundo que passava, seu poder aumentava ainda mais. Mesmo diante daquela pressão esmagadora, Morue não sentiu medo algum. Pelo contrário, seu sorriso ficou ainda maior. Era exatamente essa luta que ele esperava encontrar. Logo depois, sua energia voltou a disparar. Atrás dele, um gigantesco dragão de gelo começou a tomar forma. O fogo escaldante de Lucian e o frio absoluto de Morue dominava completamente o campo de batalha. Então, os dois lançaram seus ataques ao mesmo tempo. No instante que o fogo e o gelo colidiram, uma colisão catastrófica sacudiu toda a arena. Enquanto chamas e cristais de gelo se misturavam, criando uma visão simplesmente apocalíptica. A colisão entre os dois ataques fez toda a arena tremer. A explosão foi tão violenta que a plateia ficou completamente sem palavras. Aquela batalha já havia ultrapassado qualquer expectativa. O senador se levantou bruscamente da cadeira, incapaz de esconder o choque estampado em seu rosto. Até mesmo ele admitiu: se eu entrasse no meio dessa luta, não duraria um segundo sequer. Bastaria me aproximar para ser reduzido a pó. Era simplesmente inacreditável que dois jovens tivessem alcançado um nível de poder tão absoluto. Ao seu lado, a diretora da federação perguntou, completamente espantada: você quer dizer que essa luta já alcançou o 13º nível? A cena muda para Fá, que observava tudo de boca aberta, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Então o senador respirou fundo, tentando manter a calma. Então balançou a cabeça. Ainda não, mas estão perigosamente próximos. Ele explicou que, muitos anos atrás, já havia testemunhado uma verdadeira batalha entre especialistas de 13º nível. Naquela ocasião, o próprio terceiro do universo tremia e começou a se despedaçar. Porém, mesmo que Lucian e Morue ainda não tivessem alcançado esse estágio, o espaço ao redor deles começava a apresentar rachaduras. Aquilo significava apenas uma coisa: os dois estavam a um passo de ultrapassar os limites. Foi então que a diretora regalou os olhos. Ela finalmente percebeu: Lucian ainda estava escondendo sua verdadeira força. No campo de batalha, as chamas começaram a consumir o gelo. O fogo avançou de forma implacável, empurrando Morue para trás, passo após passo. Logo depois, outra explosão sacudiu a arena. Quando a fumaça baixou, ambos já estavam novamente no chão. Morue soltou uma leve risada. Um sorriso provocador perguntou: então, isso é tudo que um imortal consegue fazer? Lucian nem sequer respondeu. Apenas observou Morue por alguns instantes. Então falou calmamente: seu caminho marcial é realmente interessante. Talvez ele consiga preencher algumas lacunas no meu próprio caminho. Então eu vou aceitá-lo. Assim que terminou de falar, ele estalou os dedos. As chamas ao seu redor explodiram novamente, só que desta vez eram muito mais intensas, mais quentes, mais puras. Naquele instante, Lucian finalmente alcançou o equilíbrio perfeito entre todas as suas forças. Era o estado que ele chamava de segunda fase. As chamas dançaram ao seu redor como se possuísse vontade própria, e pela primeira vez, a expressão confiante de Morue vacilou. Seus olhos congelados revelaram um lampejo de surpresa. Ele jamais imaginaria que Lucian ainda escondesse tanto poder. Com toda a calma do mundo, Lucian declarou: agora é a minha vez. No instante seguinte, ele desapareceu. Morue reagiu instantaneamente, ergueu uma gigantesca muralha de gelo diante de si. Mas, para o seu horror, a barreira começou a derreter quase instantaneamente. Impossível! Sem outra escolha, Morue tentou apenas desviar parte do impacto. Mesmo assim, foi lançado vários metros para trás. Uma grande quantidade de sangue escapou de sua boca. Ainda atordoado, ele ergueu os olhos na direção de Lucian. Sua mente não conseguia compreender aquilo.
Seu gelo era poderoso o suficiente para congelar um planeta inteiro. Então, como alguém podia simplesmente atravessá-lo? Enquanto caminhava lentamente em sua direção, Lucian continuou acumulando energia na palma da mão. Então, começou a contar uma pequena história. Houve alguém e um dia disparou uma flecha contra um sol poente. Quando a noite caiu, essa pessoa acreditou que havia matado o próprio sol. Morue permaneceu em silêncio, ainda tentando entender o significado daquelas palavras. Foi então que Lucian apareceu bem diante dele. Antes que pudesse reagir, uma mão segurou seu pescoço. Naquele instante, todo o corpo de Morue congelou. Não por causa do frio, mas por causa do medo. Era como se uma força invisível estivesse prendendo completamente seus movimentos. Ao levantar os olhos, ouviu Lucian perguntar com tranquilidade: você realmente achou que isso fazia sentido? No instante seguinte, as chamas explodiram. Uma dor insuportável atravessou todo o corpo de Morue. Nem mesmo Lucian tinha certeza se seu fogo seria capaz de consumir completamente aquele adversário. Mas havia uma coisa da qual ele não duvidava. Se tivesse tempo suficiente, aquela chama seria capaz de derrotar um planeta inteiro. E não existia gelo no universo capaz de resistir àquela temperatura. Nem o de Morue, nem o de qualquer outra pessoa. Com um rugido desesperador, Morue conseguiu finalmente se libertar. Mas, naquele momento, o medo havia tomado conta dele. Pela primeira vez em sua vida, ele havia testemunhado o verdadeiro poder de um imortal. Respirando com dificuldades, ele admitiu: Eu te subestimei. Seu poder é realmente impressionante. Mesmo assim, ele continuava convencido que Lucian ainda era apenas um especialista do 10º nível e que jamais conseguiria derrotá-lo. Só que, antes mesmo de terminar a frase, Lucian já havia desaparecido novamente. Ele não tinha a menor intenção de continuar ouvindo aquele discurso. E sua resposta àquilo veio na forma de um soco. O punho acertou em cheio o rosto de Morue. O impacto foi tão brutal que ele foi lançado violentamente contra o chão. Lucian sorriu. Está na hora de devolver tudo o que você fez. Então começou uma verdadeira chuva de golpes. Um soco, outro e mais outro. Cada impacto fazia a arena inteira estremecer. Humilhado e tomado pela fúria, Morue finalmente perdeu completamente o controle. Com um rugido ensurdecedor, uma explosão de gelo irrompeu de seu corpo, empurrando Lucian para trás. Ondas intermináveis de energia congelantes inundaram o campo de batalha. Atrás dele, seu avatar marcial finalmente apareceu. Enorme, majestoso, aterrorizante. Com os olhos completamente tomados pela loucura, Morue declarou: nem que eu precise pagar com minha própria vida, eu vou destruir você. Naquele momento, ele deixou de se importar com qualquer consequência. Sem hesitar, começou a consumir a própria força vital. Uma quantidade absurda de energia congelante explodiu para todos os lados. Em poucos segundos, a onda de frio se espalhou por dezenas de milhões de quilômetros quadrados. Naves espaciais e estações que orbitavam na arena começaram a congelar completamente. Até mesmo o narrador ficou completamente coberto por gelo. A plateia sofreu ainda mais. Mesmo protegidos por uma barreira de 12º nível, os espectadores mais fracos acabaram congelados. Os senadores entraram em pânico. Afinal, as arquibancadas possuíam proteção de 12º nível. Como aquilo era possível? Como aquele frio absoluto passou pela barreira? Sem perder tempo, foi dada a ordem de evacuação imediata. O senador então se virou furiosamente para a senadora. O Morue enlouqueceu. Ele está queimando a própria vida apenas para lutar contra Lucian. Acabe com isso agora. É sério? Você não vai impedir? Ela desviou o olhar. Então, respondeu em voz baixa: eu não posso. Morue é o guerreiro mais forte de todo o nosso setor estelar. O senador cerrou os dentes. Estava furioso, mas ele também sabia que ninguém conseguiria derrotá-lo naquele estado. Mesmo assim, deixou um aviso: se Lucian morrer, você será responsável por tudo isso. Enquanto isso, completamente dominado pela insanidade, Morue olhou para Lucian e declarou: você não faz ideia do significado de alcançar o pico do 12º nível. Entre nós, existe uma diferença de quase 3 níveis inteiros. Então, juntou as duas mãos. Ele liberou sua técnica definitiva: congelamento eterno. Uma onda de frio inimaginável tomou conta do universo. Até mesmo os senadores, observando de muito longe, sentiram a temperatura despencar. A família de Lucian, já evacuada para um local seguro, apenas observava a distância, rezando para ele sobreviver. Mas, no centro daquela tempestade congelante, Lucian permanecia imóvel, sereno, como se nada estivesse acontecendo. Com toda a tranquilidade do mundo, perguntou: essa diferença é realmente tão grande assim? Logo em seguida, ele mesmo respondeu: eu não acho. Então, ergueu lentamente o braço e desferiu um soco mais simples que qualquer poderia imaginar. Mas aquele golpe estava longe de ser comum. Era a técnica que aprendera com seu mestre. A verdadeira arte marcial suprema. Ruptura da força estelar. No instante que o golpe foi lançado, a técnica de Morue foi completamente devastada. O congelamento eterno desapareceu como se nunca tivesse existido. Os olhos de Morue se arregalaram. Ele nem sequer tentou desviar. Naquele momento, apenas um pensamento ecoava em sua mente: esse é realmente o poder de um ser humano? Antes que pudesse encontrar a resposta, a energia de Lucian o engoliu completamente.
finalmente desapareceu, todo arena ficou em silêncio. Moruê estava ajoelhado, ofegante, completamente derrotado, mas ainda vivo. Lucian caminhou lentamente até ele, colocou a mão sobre seu ombro e disse calmamente: o universo é imenso. Existem incontáveis especialistas muito mais fortes do que você. Dessa vez, você teve sorte, porque encontrou alguém disposto a lhe ensinar essa lição. E assim, senhoras e senhores, chegamos ao fim do capítulo. E encerramos com essa luta brutal entre Lucian, o prodígio supremo, contra Moruê, o demônio do gelo. E se você chegou até aqui, peço humildemente que deixe seu like e se inscreva no canal, pois me ajuda demais e não custa absolutamente nada para você. E se aparecer aí embaixo o botão de hypar, dá essa hypada aí. Bom, isso é tudo. Fica com Deus. Até a próxima. Fui. Um poder absoluto é tudo.